Confie os seus cabelos nas mãos de profissionais e siga as novas tendências no novo salão de cabeleireiros de Vieira do Minho. Suzy Hairstyle, um estilo, uma atitude, uma personalidade. A partir do dia 9 de maio em Vieira do Minho, na Rua do Imigrante, junto à Polícia Municipal. O convidado de honra desta sessão, o Sr. Tenente-General Franco Xarais, o Sr. Juiz Conselheiro António Gonçalves e o Sr. Coronel João Bareta, Capitão de Abril. Convida-se também o Sr. Arcipreste de Vieira do Minho, Padre Albano, a fazer parte da mesa. Com autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro António Cardoso, vamos dar início a esta sessão solene evocativa do 25 de Abril. O Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal convidam a acompanhá-los os senhores líderes dos grupos municipais, doutora Vânia Cruz e o professor António Gago, e o Sr. Juiz Conselheiro António Gonçalves e a senhora professora Helena da Silva. Voto de louvor e reconhecimento e agradecimento aos profissionais das linhas de combate à pandemia Covid-19 e às autoridades de saúde locais e nacionais. Para receber a condecoração, chamo o Sr. Dr. Nuno Oliveira, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Cávado 2, Jerez Cabreira,
Entrega a condecoração a líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, doutora Vânia Cruz. Voto de louvor, reconhecimento e agradecimento aos funcionários dos centros... Peço desculpa. Voto de louvor, reconhecimento e agradecimento aos funcionários do Centro de Vacinação Covid-19 do Centro de Saúde Vieira do Minho. Para receber a condecoração, chamo o senhor enfermeiro José Fraga, coordenador do Centro de Vacinação de Vieira do Minho. Entrega a condecoração o líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor professor António Gago. Voto de louvor, reconhecimento e agradecimento ao Sr. Domingos Barreiro da Silva. Para receber a condecoração, chamo o Sr. Domingos Barreiro da Silva. Entrega a condecoração à sua filha, a Sra. Professora Maria Helena da Silva, antiga Presidente da Assembleia Municipal. Voto de louvor, reconhecimento e agradecimento ao Sr. Armando Gonçalves. Para receber a condecoração, chamo o Sr. Armando Gonçalves. Entrega a condecoração o seu filho, o Sr. Dr. Juiz António Gonçalves.
Passemos agora às intervenções políticas evocativas do 25 de Abril. Vai então usar da palavra a líder parlamentar do PS, doutora Vânia Cruz. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, Excelentíssimo Sr. Tenente-General Franco Charais, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e demais entidades civis e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Ao comemorar o 25 de Abril, celebramos a vitória da liberdade. A liberdade, com todas as suas responsabilidades e consequências, é o grande fundamento da dignidade humana. É a liberdade que nos garante o pensamento criador, a crítica independente, a diversidade plural, a convivência tolerante. Celebrar Abril e a democracia é um motivo de grande regozijo para mim, sendo por isso uma honra estar aqui a representar os deputados municipais eleitos pelo Partido Socialista. Hoje estamos aqui para comemorar a madrugada libertadora de 25 de Abril de 1974 e para honrar essa página bonita da história de Portugal que conta com 17.533 dias em liberdade. Vivemos, atualmente, num ambiente de grande incerteza mundial. Com a pandemia do Covid-19 ainda por debelar definitivamente e sob uma grave crise internacional, na sequência do ataque protagonizado pela Rússia à Ucrânia, em violação do direito internacional e dos mais elementares direitos deste povo. Estes são eventos de uma magnitude tremenda, cujas consequências políticas, sociais e económicas sentiremos por muitos anos nas nossas sociedades. Não obstante, estes eventos trazem também ao de cima o melhor de nós enquanto seres políticos e sociais. E têm sido muitos os exemplos de solidariedade a que assistimos na resposta a estas crises, tanto a nível individual como coletivo e institucional. Da entrega incondicional dos profissionais de saúde na crise pandémica ao pronto e generoso apoio aos refugiados da Ucrânia. São incontornáveis os casos de entreajuda que nos devem inspirar a fazer melhor no futuro. A solidariedade é também um dos projetos mais ambiciosos de Abril, por onde passa muito do chão comum que nos une enquanto portugueses, europeus e cidadãos do mundo. Celebrar Abril é defender a democracia e ter consciência de que a democracia é de todos e todos temos o dever de cuidar dela. O primeiro dever dos democratas é o de defender, aperfeiçoar e reforçar a democracia. Pensar o futuro da democracia é tornar mais viva e exigente, mais moderna e participada. Celebrar Abril é defender a descentralização de competências que atualmente são exercidas pelo Estado Central para as autarquias, concretizando os princípios da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. A transferência de atribuições e competências rege-se pela garantia de qualidade de acesso aos serviços públicos, pela coesão territorial e a garantia da universalidade e da igualdade de oportunidades no acesso ao serviço público, pela eficiência e eficácia da gestão pública, pela estabilidade de financiamento no exercício das atribuições cometidas. Celebrar Abril
é aceitar o processo de transferência de competências para os municípios sem o transformar em pleno abuso de poder, em subserviência ou dependência dos demais. Parafraseando o norte-americano Howard Zinn, desobediência civil não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil, alertando para a submissão, a dependência e a subserviência, porque depois são a negação da liberdade e da democracia. Não há liberdade onde houver medo. Medo de escolher, medo de pensar, medo de dizer. A liberdade é uma conquista dos povos e uma aspiração de cada ser humano que necessita de ser reconquistada todos os dias. Em Vieira do Minho, estamos a reconquistar a liberdade diariamente? A liberdade e a democracia são todos os dias e não só no dia das eleições, como alguns teimam em afirmar. A liberdade e a democracia são ter consciência e assumir que maiorias absolutas não são poderes absolutos, mas sim responsabilidades absolutas. Celebrar Abril é defender a descentralização de competências para as juntas de freguesia, afetando para esse desígnio uma parte do orçamento municipal, devolvendo aos eleitos locais as competências e meios para operacionalizar em tempo e eficácia as respostas que os cidadãos precisam. Celebrar Abril é defender a autonomia financeira das autarquias ao nível, porventura, mais importante, as suas juntas de freguesia. É absolutamente inquestionável que são os presidentes de junta a pedra basilar da democracia local participativa, pois são a entidade mais próxima dos cidadãos, a quem melhor conhece as suas necessidades. As freguesias fazem parte de um integrante todo, que é o município, e não faz sentido que não ocorra uma distribuição justa e equilibrada de uma parte desse todo pelas mesmas freguesias, para o qual também contribuem. Celebrar Abril é lembrar, com emoção, todos os heróis de Abril, os que se bateram durante 48 anos contra a ditadura, todos os que, dos demais aos menos conhecidos, contribuíram para o dialogar daquela madrugada, os que a planearam, executaram, os que a consolidaram, bem como, em geral, os que têm mantido vivo o seu espírito ao longo destes quase 50 anos. Celebrar Abril é poder expressar, sem medos, pensamentos e opiniões. É não limitar a difusão da mensagem através de mecanismos ou subterfúgios da lei. Celebrar Abril é refletir sobre o futuro. Um futuro de esperança numa vida melhor para todos. No muito que ainda há por cumprir numa democracia cada vez com mais qualidade. Um futuro que deve convocar-nos a todos, e em particular aos mais jovens, porque os jovens são os artifícios do futuro que iremos construir. Minhas senhoras e meus senhores, a liberdade e a democracia são sempre obras inacabadas e nunca estão imunes à ameaça. É sempre possível democratizar mais a liberdade e libertar mais a democracia. E é necessário agir contra o populismo, as desigualdades, a corrupção, o medo e o ódio que sempre nos ameaçam. Como referiu o nosso primeiro-ministro de Portugal, António Costa, é com a liberdade que a democracia se renova, que a política se corrige, que a economia se desenvolve, que a sociedade se abre, que a cultura se cria, que a ciência progride e que a paz se constrói. Termino da mesma forma que comecei. Ao comemorar o 25 de Abril, celebramos a vitória da liberdade. Relembro também as palavras de Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril e viva Vieira do Minho! Vai usar da palavra o líder parlamentar do PST, professor António Gago. Excelentíssimos senhores Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro António Cardoso, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Tenente Coronel Manuel Pinto da Costa, Excelentíssimo Senhor Tenente General Franco Sarais, ilustre convidado de honra para estas celebrações e distinto Capitão de Abril, Excelentíssimo Sr. Coronel João Bareta, também convidado, Excelentíssimo Sr. Meritíssimo Juiz, Conselheiro Dr. António
Gonçalves, excelentíssimo arcipreste Padre Albano, e permitam-me que, com os cumprimentos dirigidos à mesa destas celebrações, sejam estendidos a todos os convidados aqui presentes, sejam autoridades civis, militares, religiosas, comunicação social e todos os munícipes que nos ouvem e veem através da Rádio Alcoave e da Via do Minho TV. Estamos hoje, ainda com algumas restrições, depois desta situação que temos vivido nestes 2 últimos anos, e a quem dou os parabéns já aqui à saúde, a todos aqueles que trataram das nossas vidas neste período tão cruel. Portanto, dizia eu que estamos hoje a comemorar o 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974. A Revolução foi um ato de coragem do movimento das Forças Armadas que, com arrojo e tenacidade, sem uso de armas, derrubou um regime que, como em todos os regimes totalitários, deixava a liberdade estrangulada e a igualdade por discutir. Regime em que quem o ousava contrariar era preso e, se jovem, mesmo sem concordar, mesmo contrariado, era enviado para a guerra em África. Regime que decidia sozinho o certo e o incerto, e com isto mantinha a norma. Estamos hoje a comemorar o dia em que se jurou cumprir igualdade. A liberdade foi o grito e é, desde então, uma garantia. A igualdade, a recompensa na liberdade igualitária de uma república democrática que se orgulha de ser o topo e não a ponta da Europa. Nessa madrugada, o sol raiou com uma claridade diferente aos olhos dos portugueses. Era a esperança de um país livre e de uma sociedade mais justa que enchia o coração do povo português e, por isso, hoje, cantamos parabéns ao 25 de Abril e a todos os intervenientes. Mas esse sol brilhante e essa lufada de ar fresco, nessa madrugada, trouxe a mudança. Mas nem sempre a mudança foi unânime. Por tudo o que se passou e como se passou, não podemos também deixar de, hoje, recordar e dar os parabéns aos militares atentos e responsáveis que, em 25 de novembro de 1975, viabilizaram de vez o 25 de Abril. A todos eles, onde quer que se encontrem, o nosso profundo reconhecimento. O 25 de Abril foi um momento de bravura, foi o fim do sofrimento de muitos e a satisfação da resiliência, um orgulho para os portugueses. Hoje, qualquer cidadão pode expressar livremente a sua opinião, mas para que esse orgulho continue vivo, devemos estar atentos, pois pela Europa surgem movimentos que visam contrariar a democracia e o poder da livre opinião a que todos temos direito. Portugal não é exceção. Devemos estar atentos e, nos momentos próprios, defendermos-nos, ao não dar protagonismo a quem escolhe tais princípios. Ao longo destes 48 anos, muito já foi dito sobre o 25 de Abril, mas para continuarmos a festejar esta data com o mesmo orgulho, devemos, a nível nacional e ao nível local, ser responsáveis. Responsáveis quando no poder, responsáveis quando na oposição, tendo sempre presente tudo aquilo que é fundamental para cumprir os desejos de Abril e não gastar tempo e energias com aquilo que é fútil e que em nada contribui para melhorar as condições de vida da sociedade. Ao nível local, está provado que os eleitos locais e as autarquias locais podem e devem ser o garante da defesa dos direitos de opinião da liberdade. Em Vieira do Minho, os munícipes têm demonstrado confiança no seu Presidente da Câmara e nos seus Presidentes de Junta para que estes, em sintonia, levem por diante as políticas de respostas às necessidades individuais e coletivas da população, como tem acontecido nas áreas da educação, nas áreas da cultura, da saúde, da ação social, do emprego, do turismo, da habitação, da floresta, da proteção civil, entre outros. Com a aprovação da Lei 50/2018,
a Lei Quadro das Transferências de Competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, foi reconhecido como era importante dar mais poderes e competências às autarquias. Estas transferências são legítimas, quando acompanhadas de verbas financeiras à medida da respectiva competência, pois serão um contributo para o desenvolvimento dos municípios e regiões. Caso contrário, não será um processo sério e certamente não virão criar descalabro às finanças autárquicas. Aqui, o Governo Central tem o dever de ser sério, tem o dever de atuar com imparcialidade e não tem, o que não tem por vezes acontecido em Vieira do Minho, que muitas vezes, em colaboração do Governo, tem sido quase nula e muito aquém daquilo que lhe pertence por direito. São as autarquias e os eleitos locais que, por estarem próximo, melhor conhecem as necessidades das preocupações das populações e, como tal, podem implementar as políticas corretas para responder mais rápido aos sonhos e anseios das pessoas que habitam e trabalham nas áreas de influência das freguesias e do concelho. Deve ser com base nesta verdade que o Governo da Nação deve atuar, e deve atuar tendo uma balança afinada, que não pese de uma forma para a esquerda e de outra forma para a direita, mas pese com correção independentemente da cor do Executivo da autarquia. Para concluir, repito o que referi atrás. Por toda a Europa estão a surgir movimentos nada democráticos que pretendem anular valores fundamentais de uma sociedade moderna. O PSD, como partido defensor da liberdade e da democracia, não deixará cair os valores que esse abril de 74 deixou e serão estendidos no combate a tudo que ameace, se assemelhe ou faça recordar um país em que a igualdade não impera e liberdade não é uma garantia. Liberdade, igualdade, fraternidade e democracia são valores do 25 de Abril que devem continuar a ser cumpridos e colocados em prática. E as autarquias e os seus dirigentes, e todos nós, devemos ser o garante desses valores para que se continue a percorrer o caminho iniciado há 48 anos. Viva 25 de Abril, viva Vieira do Minho, viva Portugal! Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, Tenente Coronel Manuel Pinto da Costa. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro António Cardoso, Sr. Tenente-General Franco Charais, ilustre convidado de honra para estas celebrações do 48º aniversário do 25 de Abril, distinto Capitão de Abril, meu General, meritíssimo Juiz Conselheiro Dr. António Gonçalves, minhas senhoras e senhores vereadores, senhores antigos Presidentes de Câmara Municipal, senhoras e senhores antigos Presidentes da Assembleia Municipal, senhores Capitães de Abril, Coronel João Vareta e Tenente Coronel Cardoso de Sousa aqui presentes, mas nesta mesma saudação cumprimento os fisicamente ausentes, mas que sempre presentes no respeito, amizade e na gratidão, Coronéis Castro Guimarães, Cardoso Fontão e Andrade da Silva, que em anos anteriores nos honraram com a sua presença como convidados de honra. Sr. Major Bruno Cruz, em representação do Comandante do Regimento de Cavalaria de Braga, Sr. Secretário da Direção do Núcleo de Braga da Liga dos Combatentes, Tenente Coronel Oliveira Barbosa, em representação do Presidente do Núcleo de Braga da Liga dos Combatentes, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia da União de Freguesias, Senhoras e Senhores Deputados Municipais,
Senhor Comandante do Posto de Vieira do Minho da Guarda Nacional Republicana, Sargento-Ajudante António Silva, Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Dr. Luís Carneiro e Senhores Diretores dos Centros Sociais do Conselho, Reverendo Arcipreste Vieira do Minho, Padre Albano da Costa, Senhores Presidentes da Assembleia Geral, Senhor Presidente da Direção e Senhor Comandante do Corpo de Bombeiros de Vieira do Minho, Padre Alcino Xavier, Dr. Carlos Branco e Sargento-Ajudante Ricardo Dias, demais autoridades civis, militares e religiosas presentes, ouvintes da Rádio Alto Ave e telespectadores da Vieira do Minho TV, vieirenses. Celebramos hoje o 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril e, à imagem do que se passa pelo país inteiro, iniciamos as comemorações dos 50 anos sobre a madrugada e o eterno dia que Sofia de Melo Breiner descreveu de forma emotiva e inspirada como a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Nesse já longínquo, mas sempre saudoso dia de todos os sonhos, do dia do fim dos sonhos abafados, do dia do fim do medo de enfrentar guerras contra inimigos que nós jovens não conhecíamos e por isso nunca poderíamos guerrear, o dia do fim da mordaça, o dia que todos sonhávamos ser também o primeiro de um país e de um povo a viver em liberdade plena, em sã convivência, com igualdade de oportunidades, acesso aos mínimos de dignidade e sobrevivência e onde a fome fosse algo de que não mais se pudesse falar. Eu tinha 17 anos. Não fui um militar de Abril, muito menos um capitão de Abril. Era um jovem sobre quem pesava o espectro e o fatalismo de dentro de 3 anos ser chamado a tomar parte numa guerra que o poder instituído nos dizia Angola é nossa e defendia que Portugal era o país onde o sol nunca se punha, que ia do Minho até Timor. Pois, assim era de facto, mas não de direito. Saímos deste jardim à beira-mar plantado no início do século XV, por receio de novas tentativas de invasão espanhola, procurando outros mundos e nessa aventura expansionista dando novos mundos ao mundo. E assim nos miscigenamos com outros povos. Deixamos por esse mundo fora um património material e imaterial imorredouro. E mesmo depois de termos recuado ao ponto de origem, mantivemos um império de que falou Fernando Pessoa, o império da língua portuguesa. Esse elemento de união entre povos irmãos, em que não há disputas bélicas e se tornou um espaço de conversas sãs, discussões frutuosas e facilmente compreendidas, um Portugal ecuménico sem ambições imperiais. É esse também um legado do 25 de Abril. Descolonizamos, mas ficou a língua, como elemento de união e fraternidade entre povos que para o bem e para o mal conosco conviveram quase 5 séculos. Democratizar, descolonizar, desenvolver foram os 3 Ds que nortearam o programa do MFA e, retirando a descolonização, os outros 2 são processos sempre em construção. A velocidade e ritmo de desenvolvimento poderia ter sido mais veloz, porém admito que a marcha em democracia é mais lenta, porque há que conseguir a prévia adesão frutuosa das maiorias, mas é também o caminho garantidamente mais seguro, porque respaldado na vontade soberana maioritária do povo, espelhada nas eleições livres que a Revolução nos garantiu.
Termino com um pensamento do professor Agostinho da Silva, que sintetiza aquilo que entendo como a fonte da paz e do saudável convívio social, seja nas famílias, nas sociedades ou entre povos e nações. O que há hoje que fazer no mundo não é repetir receitas de dirigir o igual, é inventar maneiras de tornar frutuoso o diferente. Se todos fizéssemos esse esforço, não haveria espaço para grandes discórdias, muito menos para guerras. O 25 de Abril, para além de nos ter devolvido a liberdade, deu espaço a que Portugal terminasse com 3 frentes de guerra. A minha homenagem e gratidão a todos os militares de Abril, aos capitães de Abril, aos sargentos, aos soldados e, nestes últimos, a minha continência ao cabo José Alves Costa, que, desobedecendo às ordens do brigadeiro Junqueiro dos Reis, não disparou contra o capitão Salgueiro Maia, tendo poupado a vida desse honrado capitão de Abril e, porventura, salvo a Revolução. 25 de Abril, sempre. Viva a liberdade, viva Portugal. Vai usar da palavra o Sr. Tenente-General Franco Xarais, Capitão de Abril, convidado de honra desta sessão. Mas antes de lhe passar a palavra, irei ler um pequeno resumo biográfico do orador. Manuel Ribeiro Franco Xarais nasceu a 24 de fevereiro de 1931 na freguesia de Sedufeita, na cidade do Porto. Casado e é Tenente-General reformado do Exército Português. Na sua carreira militar, prestou serviços na Escola Prática de Artilharia Vendas Novas, Regimentos de Artilharia Açores e Figueira da Foz, Bateria de Defesa de Costa, Funchal, Ilha da Madeira, Companhia de Artilharia 178, Mutuçara, Moçambique, Estado-Maior do Exército, 4ª e 5ª Repartições, Comando da Zona Militar Leste, Luso-Angola. Em representação do Exército, cumpriu missões de serviço, nomeadamente a frequência do curso de armas gerais, Zaragoza, Espanha, recolha de auxiliares de instrução em unidades militares de França, Bélgica e Inglaterra e representou o Estado-Maior do Exército numa reunião na África do Sul. Frequentou o curso de artilharia na Escola do Exército, os cursos de Estado-Maior, Geral e Complementar e o curso de Defesa Nacional. Tem abrevados 11 louvores individuais, sendo 2 de generais, SEM, e 5 de outros oficiais gerais. Foi agraciado com a Ordem Militar de Avis, Cavaleiro 1970, com a Gran Cruz de Ordem da Liberdade 1985, com a Medalha de Ouro dos Serviços Distintos 1991, Mérito Militar 2ª Classe com Palma, por feitos em campanha. Em 1973, comemorativas das expedições a Moçambique e das campanhas de Angola, com as respectivas legendas e pelo Governo de Espanha, com a Cruz de 1ª Classe de Mérito Militar com distintivo branco. Tem colaborado na redação do programa do Movimento das Forças Armadas. Desempenhou, entre 25 de abril de 1974 e 1982, funções da Comissão Coordenadora do programa, no Conselho de Estado, no Conselho de Revolução e, em acumulação, comandou a Região Militar do Centro. Após 14 anos à frente de um projeto de cooperação técnica com Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, do qual foi fundador, decidiu dedicar-se a tempo inteiro à pintura. Desde 1995, em exposições individuais, vem mostrando seus trabalhos nas galerias municipais de Albufeira, Aveiro, Beja, Carvoeira, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Padrão dos Descobrimentos, Cervejaria da Trindade, Museu Militar, Associação 25 de Abril, Lagos, Loulé, Parede, Porto Alegre, Portimão, Porto,
Ateneu Comercial, Galeria de Croarve, Livraria Lelo, Guimarães, Setúbal, Santo Tirso, Sesimbra, Sintra, Silves, Vila Real, Vila Moura, Viena, em Áustria, Boston, USA, Bona, Alemanha e coletividades sociais nacionais de belas artes da ANAP. Palas de La Fronteira, Valência, Espanha, Lourdes e Angoulême, França, Japão, Oklahoma e Barcelona. 5º Salão Internacional de Artistas Contemporâneos Independentes. Está representado em coleções particulares portuguesas e estrangeiras e nas coleções dos municípios portugueses atrás referidos. Pintor convidado de honra do 1º Salão de Artes Plásticas de Angoulême, em França, 2001. Autores de livros O Acaso e a História e a História Viva. E coautores dos livros Biografia de um Militar, A Voz e a Segunda República, publicados pela editora Âncora. Tem então a palavra o Sr. Tenente-General Franco Xarais. Senhor Presidente da Câmara de Alto Minho, estou à nora, não sei o que é que dizer, eu acho que está tudo dito nesta sessão, mas acho que sou obrigado a dizer algumas palavras. Eu trouxe um discurso, está escrito, e eu vou prometer ali ao Senhor Presidente da Câmara que vou tentar lê-lo, porque deram-me um prazo de 1/4 de hora para falar nesta sessão e eu não consigo, é impossível. De maneira que eu faço minhas palavras, as palavras do antecessor que falou aqui, neste púlpito, não é? Porque ele é um homem do MFA e já cumprimentou todas as autoridades que estão nesta sala. Eu faço minhas as palavras dele. E cumprimento, de facto, todos, fundamentalmente, aqueles que se dedicam à política. Lá vai o papel, desculpe lá. Porque eu considero que a política é a arte, chame-lhe o que quiser, arte, ciência, técnica, é a mãe de todas as artes, de todas as ciências e de todas as técnicas. O homem, o inventor, que inventou qualquer coisa importante para a humanidade, ele também faz política. Quando, por exemplo, decide que a sua invenção importante, não é, deve ser desenvolvida por uma atividade pessoal, por uma empresa, ou deve ser posta à disposição de toda a humanidade. Portanto, este cientista está a fazer política. Portanto, eu começo, tenho que cumprimentar, nem que tenha que abandonar este papel, eu quero cumprimentar todos os que estão nesta sala e que consideram, de facto, a política uma arte nova. Isto era importante, porque eu sei que há um slogan que corre no país, é que o político é isto, o político é aquilo, o político é o que outro, mas de facto o político é um ser humano. Terá naturalmente os seus erros. Comete erros, como todos cometem, o cientista comete erros, para chegar à última fase do seu projeto científico, fartou-se de cometer erros, não é? De mudar as equações que são necessárias para chegar ao destino final e vou cometendo muitos erros. Os políticos também os cometem, mas eu considero que é uma arte nobre
Basta olhar para o Presidente da Câmara do Minho, não é? Que começou por ser um militar, depois é um engenheiro, e ele tem que tratar de problemas da saúde, tem que tratar problemas de engenharia, tem que tratar problemas de arquitetura desta vila, tem que representar todos os municípios, tem que procurar agradar a todos, procurar que a política que ele desenvolve se destina a todos os habitantes da área do qual ele é responsável. Portanto, ele é mais Presidente de uma Câmara, eu não digo este, de todas as câmaras, sejam do CDS, sejam do PSD, sejam do PS, seja de que for. Cada um daqueles autarcas, quer estejam presidentes nas autarquias, quer sejam presidentes das assembleias, que eu acho que é um órgão muito importante, que lhe deve ser dado um prestígio grande dentro dos municípios, porque essas assembleias têm a obrigação não só de discutir problemas políticos com os políticos da região, mas também com toda a população. E têm a obrigação de comunicar às populações que a arte mais importante do homem, de facto, que é a política. Portanto, eu começo as minhas palavras, acho que tenho que ir ao discurso, mas eu vou ver se abrevio, porque já foi dita muita coisa daquilo que eu queria dizer. Porque, de facto, celebrar Abril, comemorar Abril, não é só cantar a Grândola Vila Morena, não é só homenagear Salgueiro Maia no dia 25 de Abril, é muito mais. Podemos começar pelas centenas de capitães que na madrugada do 25 de Abril, à frente, não foram os capitães só, mas à frente dos seus oficiais, dos seus sargentos, dos seus soldados, ocuparam o país de norte a sul, todos os objetivos importantes, bloqueando totalmente qualquer ação do regime anterior. Evidentemente que eu podia aqui falar do regime anterior, eu devo dizer que era um regime profundamente anedótico. Não há palavras para classificar os quase meio século, não é, que aquele regime impôs ao povo português. Portugal, do Minho a Timor, ou dos Açores a Timor, ONU indivisível, uma treta. Porque Portugal, naquele período, 2 milhões de portugueses foram limpar as retretes e servir as famílias ricas do norte da Europa, do Canadá, da América, norte e centro, à procura da sua subsistência e da subsistência das suas famílias. Não é? Primeiro deixaram-nas cá, logo que tiveram qualquer possibilidade de maior sobrevivência, não é? Passando as passas do Algarve, como a gente costuma dizer, e foram à procura da sua subsistência fora deste território extenso, ONU indivisível, que é do Minho, não é? Ou a Timor. Portanto, é por isso que eu digo que é um embuste, porque aquele regime foi incapaz de canalizar os 2 milhões de portugueses para esse espaço ONU indivisível. Qualquer português que quisesse ir para Angola de Moçambique tinha que esperar uma carta de chamada, tinha que ter um conhecimento, não é, em Angola e Moçambique, não é, que fizesse uma carta a garantir emprego ao português. É claro que as cartas de chamada nunca mais chegaram, o governo estava entretido, não sei a fazer o quê, e os portugueses
emigraram para a Europa. Eu devo dizer que o 25 de Abril, lá vai o papel, Sr. Presidente, o 25 de Abril, não é, foi principalmente, eu quero aqui frisar, principalmente o período entre 28 de setembro, se quiserem, até antes do 25 de novembro, foi o período mais áureo da história de Portugal. Porquê? Porque nesse período viveu-se profundamente a democracia. É um período em que a gente vê na rua, não é, o povo português ou atrás dos seus dirigentes do Partido Socialista, ou atrás dos seus dirigentes do Partido Social Democrata, ou atrás dos dirigentes do Partido Comunista. Vieram todos para a rua, todos a defender a liberdade e os seus interesses pessoais e interesses da sua família. E, portanto, foi o período mais áureo da história do 25 de Abril e da história da conquista da democracia. Os pais da democracia, desculpa, nem foram os militares, nem foi o Partido Socialista, o dirigente, nem foi o dirigente do Partido Social Democrata, foram todos os portugueses, não é, que na rua, com as suas greves, com os seus apoios aos dirigentes militares, seja porque foi na rua que a liberdade foi conquistada e, ao mesmo tempo, foi conquistada a democracia. Porque, como aqui ouvi dizer, e é por isso que eu digo que já está tudo dito, não é? Democracia é liberdade. Não há liberdade sem democracia, nem democracia sem liberdade. Portanto, Sr. Presidente, eu de facto não quero tirar muito tempo aos presentes. Eu começo por pedir desculpa, não leio o meu papel e, portanto, quero dizer que, para mim, foi uma alegria. Nos meus 91 anos não esperava tanto saber que o 25 de Abril, a democracia, a liberdade são cultivados nesta terra de Vieira do Minho. Gosto muito desta terra, há joias aqui espalhadas dentro desta povoação que vão ser objeto de criação de cabelos brancos aos autarcas aqui de Vieira do Minho, mas eu faço um apelo que esses monumentos antigos, verdadeiros documentos, que são as casas antigas, sejam preservadas e, tanto quanto possível, sejam postas à disposição de quem vem visitar Vieira do Minho. Porque Vieira do Minho terá interesse não só para os portugueses, e eu acho que os portugueses podem se orgulhar de Vieira do Minho, por aquilo que eu vi num dia ou 2 dias, podem-se orgulhar, mas quem pode apreciar as belezas de Vieira do Minho são principalmente os futuros turistas que vão visitar Portugal. São que os turistas da China, da Índia, que são os grandes locais de produção de população, de homens e mulheres, também muitos deles vão enriquecendo, e à medida que têm posses, o primeiro desejo do homem vem dos tempos em que o homem era nómada, e foi assim que a gente tem conhecimento do princípio da nossa humanidade. O homem viajava praticamente todo o mundo, à procura de caça, à procura das necessidades para a sua sobrevivência. E esse instinto do homem, a gente notou, por exemplo, nas comissões em África,
aquelas populações estavam permanentemente a desenvolver-se, a mover-se. Eu devo dizer que eu participei ou fui cliente de muitos MVLs, principalmente em Angola. MVLs eram movimentos logísticos, de caminhonetes, uma série delas carregadas com as subsistências, com os sacos de farinha, de batatas, etc. Não é que esses camionistas, que eram civis, iam distribuir por todas as localidades de Angola. Na altura havia a guerrilha, eles precisavam de escoltas, e eu fiz-las todas. Não é? Procurei fazer todos esses movimentos na zona militar leste, não é? A bordo da viatura Rebenta Minas. E vou-lhe dizer porquê. Porque, de facto, eu sabia que as populações são interiormente, ou têm o instinto do nomadismo, e sabia que as populações que se moviam em todas aquelas populações, movia-se em todas as povoações. E, portanto, eu ia para o Rebenta Minas, que era a viatura que ia à frente, não é, carregada de sacos de areia, porque se pisasse uma mina, não é, a viatura, talvez, normalmente o condutor partia as pernas, ficava sem pernas. E eu ia nessa viatura porque, se houvesse gente que pudesse boleia, ia tudo para a viatura da Rebenta Minas. O que queria dizer que se as populações entrassem naquela primeira viatura, não havia perigo durante todo o percurso. Porque as populações indígenas também tinham o instinto da comunicação. Eu não percebo como é que aquelas populações sabiam o que se passavam no centro da autarquia. Em África chamavam-se administrações, não é? Eles sabiam o que é que o administrador praticamente comia ao pequeno almoço. As populações estavam a quilómetros de distância. E vou terminar deixando a Vieira do Minho as maiores felicidades no seu desenvolvimento económico, no seu desenvolvimento democrático e, principalmente, no seu desenvolvimento político. E eu faço um apelo a que os políticos desta autarquia, não é, vacinem a juventude desta autarquia na política, com a vacina da política. Porque os nossos jovens, os jovens Vieira do Minho, vão ser os futuros dirigentes de Vieira do Minho. Porque as populações, como sabem, escolhem a figura que consideram mais no seio da população da sua localidade. São estes que eles escolhem para seus autarcas ou seus presidentes de Assembleia. Portanto, não esqueçam a juventude. Formem como verdadeiros políticos, não esquecendo a ética na política. Muito obrigado, Vieira do Minho, por me terem recebido e por me darem esta alegria. Eu vou pedir só mais um momento de atenção, tenham paciência, para dizer o seguinte. Eu escrevi não, fui o relator de outro livro. É um livro que tem, neste momento, 5 autores.
são militares que prestaram serviço quer no Conselho de Estado, quer no Conselho da Revolução. Isto é, os órgãos máximos da Revolução. Então, resolvemos já, com os nossos 80 até 90 anos, escrever a história da Revolução. E queremos que essa história seja, ou pretendemos que essa história seja distribuída por todos, de forma grátis, porque é fácil, basta recorrer às últimas tecnologias. Portanto, eu vou deixar 3 peças aqui na mesa, uma ao Sr. Presidente, da Autarquia, outra ao Sr. Presidente da Assembleia e outra, não sei se está presente, mas pelo texto, que seja distribuída ao responsável pela educação na área de influência da Câmara de Vieira do Minho, para que esse responsável da educação passe este trabalho a todos os professores, para que os professores saibam o que é o 25 de Abril. O 25 de Abril não é só o dia 25 de Abril, o 25 de Abril não é só a democracia, se quiser, não é só o 25 de Novembro, que é outra embuste, e a gente escreve aqui no papel. É outra embuste porquê? Porque o Partido Comunista, como qualquer partido que nasceu no país, não é, foram orientados pelo movimento dos capitães de Abril. Eles dominaram-nos todos. Naquele período brilhante de prestígio dos militares, prestígio não só dentro do país, mas fora do país, o tal período do PREP, chama-lhe o que quiser, foi um período brilhante, não só das nossas Forças Armadas, como do povo português. Eu não esqueço, visitei ou fui a convite de muitos dos nossos imigrantes que sentiram que o 25 de Abril, não é, fez-los tornar gente em França, no Canadá, nos Estados Unidos, e eles começaram a ser respeitados pelos povos franceses, alemães, etc., não é, quando se deu o 25 de Abril. Aquelas mulheres adias, aqueles empregados das obras portugueses, eram altamente lá saiu. Para ter outro discurso, eu peço desculpa, não é? Portanto, eu devo dizer, eu digo abertamente Partido Comunista, o poder em Portugal, nunca, nem socialista, nem, me chama, nem social-democrata, nem democrata cristão. No poder, enquanto os militares dominavam o poder legislativo, nenhum daqueles partidos acederiam ao poder em Portugal enquanto os militares não fossem despedidos pelos políticos, o que aconteceu, e muito bem, com a aprovação da Constituição de 1986, aliás, que a gente escreveu no programa, que nessa data os militares iam para os quartéis. Não foram por culpa dos políticos, porque os políticos quiseram, não é, dar um prémio aos militares e mantiveram o Conselho da Revolução depois do 1976. A culpa foi deles e depois, no fim, despediram-nos como mulher a dias, mas a gente obrigou, durante o período em que lá esteve, a cumprir a Constituição que os políticos escreveram, não foram os militares, no dia 2 de abril de 1966, quando aprovaram a Constituição que os políticos escreveram. Não foram os militares, foram os políticos. Portanto, eu peço desculpa mais este apêndice ao Pastor, do Sr. Presidente, e desejo a todos saúde, que é fundamental hoje em dia, e peço que tenham força para encarar as guerras, não é, que pairam sobre a nossa cabeça. A guerra do clima, a guerra do desenvolvimento, a guerra que está aí na Europa,
eu sempre não decido, não quero decidir se a Rússia se é europeia ou não. E mantemos uma linha de divisão entre a Europa do Leste e a Europa do Oeste. E vivemos nisso, uma linha de divisão que começou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e agora talvez a Terceira Guerra Mundial. Meus caros amigos, meus jovens, não é, políticos, meus jovens comerciantes que podem estar nesta sala, atenção, têm que ter forças para aguentar todas essas guerras. Eu desejo as maiores felicidades a todos. Franco Xarais, pela sua vinda aqui a Vieira do Minho, que é o símbolo aqui do nosso concelho. Vai então usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro António Cardoso. Sr. Presidente da Assembleia Municipal aqui de Vieira do Minho, Tenente Coronel Pinto Costa, Sr. Tenente-General Franco Xarais, ilustríssimo convidado de honra para estas celebrações e distinto Capitão de Abril, e permita-me, em nome de Vieira do Minho, agradecer as suas palavras simpáticas que proferiu aqui a propósito deste belo concelho, que é o Concelho de Vieira do Minho, e também nós ficamos maravilhados com a sua vinda, a sua postura, a sua intervenção. O nosso muito obrigado. Quase que me dava vontade também de não ler o discurso. Mas já cortei aqui muitas coisas do discurso. Muito obrigado pela sua presença. Também meritíssimo juiz conselheiro Dr. António Gonçalves, Sr. Coronel João Vareta, ilustre Capitão de Abril, senhores vereadores e antigos vereadores, Senhora ex-presidente da Assembleia Municipal, Dra. Helena Silva, Sr. Capitão de Abril, também o Tenente Coronel Cardoso Sousa, Sra. Arquiteta Sandra Sarmento, Diretora Regional de Conservação da Natureza, e obrigado pela sua presença. Sr. Dr. Nuno Oliveira, Diretor Executivo do ACES Jerez Cabreira 2, também obrigado pela sua presença. Sr. Major de Cavalaria Bruno Cruz, em representação do Comandante do Regimento de Cavalaria de Braga, muito obrigado pela presença. Sr. Secretário da Direção do Núcleo de Braga da Liga dos Combatentes, Tenente Coronel Oliveira Barbosa, Srs. Presidentes de Junta das Freguesias e Ondas Freguesias, Sr. Comandante do Posto de Vieira do Minho da Guarda Nacional Republicana, Sargento Ajudante António Silva, Sr. Arcipreste de Vieira do Minho, Padre Albano Costa, Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho, Dr. Luís Carneiro, Sr. Presidente da Direção e Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros de Voluntários de Vieira do Minho, Dr. Carlos Branco e Sargento Ajudante Ricardo Dias, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, demais autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, comunicação social, ouvintes da Rádio Autoave e da Vieira Minho TV, caros vieirenses, começo por saudar e penhoradamente agradecer ao nosso convidado de honra por estas celebrações, por nos ter honrado com a sua presença neste dia
que a todos nós, democratas, muito nos toca e assim que intensamente o viveu há 48 anos, mais ainda. Passam hoje 48 anos sobre a data em que Portugal e os portugueses viveram o primeiro dia de liberdade após muitos anos de opressão e restrições a que foram sujeitos. Já se percorreu um longo caminho desde então e muitas têm sido as vitórias alcançadas nesta batalha do desenvolvimento de um país em liberdade. O país de hoje e a sociedade portuguesa em geral, e em particular a comunidade vieirense, têm maiores e melhores oportunidades de vivência, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária com todas as classes sociais. Celebrar Abril é falar de liberdade, de solidariedade, de igualdade de oportunidades, de coesão social e territorial, de aproximação dos órgãos do poder ao povo. A democracia, traduzida na participação cívica de uma cidadania ativa e participativa de todos os cidadãos, é urgente e emergente. A abertura da Câmara aos munícipes, o envolvimento das juntas de freguesia, do associativismo e das várias entidades permite unir sinergias que contribuem para o desenvolvimento. Hoje, tal como há 48 anos, devemos avançar com coragem e determinação na criação de mecanismos legais e processuais que garantam aos jovens a segurança no trabalho e a necessária tranquilidade para que possam organizar nas suas vidas com estabilidade, constituindo família, construindo uma sociedade mais justa. Quando está em curso um processo tímido de transferência de competências para as autarquias da administração central, mais reclamam os cidadãos, os autarcas e o país uma verdadeira descentralização, criando mais proximidade entre os eleitores e os eleitos, permitindo uma maior coesão e solidariedade social e territorial. Precisamos de uma verdadeira regionalização para travar ou atenuar a desertificação do interior ou do mundo rural, reduzindo os territórios de baixa densidade. Desde que há pouco mais de 8 anos assumi funções, temos implementado medidas que fortalecem a coesão, a solidariedade e o desenvolvimento no concelho, garantindo aos mais jovens as melhores condições para aqui residirem e organizar as suas vidas. Aos mais idosos, melhor vivência, com mais conforto, carinho, atenção e ocupação dos tempos livres em alegria, convívio e segurança aos vieirenses em geral. Sinto um orgulho enorme em pertencer a esta terra e a esta gente. Com entusiasmo, alegria, determinação e rigor na gestão da causa pública, continuaremos em Vieira do Minho todos os dias a cumprir Abril. Liberdade é falar verdade, não difamar e respeitar os direitos dos outros. Viva o 25 de Abril, viva Vieira do Minho, viva Portugal! Terminada esta sessão solene, convidam-se agora os presentes a descer para o átrio no piso inferior para um verde de honra. No final do verde de honra, convidam-se todos os presentes a dirigir-se para a Casa de Lamas, a fim de se proceder à abertura da exposição de pintura do Sr. Tenente-General Franco Xarais. No final da exposição, convidam-se ainda também os presentes para se deslocarem para o Parque Florestal, onde vai decorrer a cerimónia de inauguração da obra de requalificação da Casa do Guarda Florestal. E então, em nome do Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro António Cardoso, agradeço a vossa presença nesta cerimónia evocativa do 25 de Abril e dou por encerrada a cerimónia. Muito obrigada a todos.